Lisa Kleypas. Os Mistérios da Bow Street. Livro 1. Cortesã por uma Noite. Capítulo 17. Quando voltou a King Street, Victoria foi recebida por uma senhora Buttons preocupada e por uma Mary chorosa, ambas perplexas diante da notícia de que Keyes quisera lhe fazer mal. A senhorita deveria ter me dito, exclamou a governanta. Se tivesse, eu faria o que fosse necessário para ajudá-la. Desculpe, falou Victoria, com um sorriso cansado. Com o choque da súbita volta da memória e meu medo do Sr. Keyes, acabei perdendo a cabeça. Ela não queria ferir os sentimentos de ninguém, admitindo que não tivera certeza de que os criados ficariam do seu lado contra um patrulheiro da Bow Street. De qualquer modo, acrescentou, tudo terminou bem, graças ao Sr. Morgan. Acho que teremos outro romance popular contando essa história, disse a Sra. Buttons. Mais aventuras empolgantes da lenda da Bow Street, o Sr. Morgan. Está mais para o Palermo da Bow Street, resmungou Grant. Essa situação toda foi culpa minha. A princípio, eu queria que Flaxstage tomasse conta de Victoria. Jamais deveria ter concordado que fosse Keyes a fazer isso. Você não tinha como saber, protestou Victoria. Ninguém suspeitava dele, nem mesmo Sir Ross. Grant permaneceu carrancudo, obviamente não aceitando a defesa que ela fazia. Ele levou a mão à testa da jovem e afastou uma mecha de cabelo. Sra. Buttons, falou, ainda olhando para a Victoria. Acredito que a senhorita Devon deseja um banho e talvez um pouco de leite quente com conhaque. Ah, sim, concordou Victoria, estremecendo de prazer ao pensar em mergulhar o corpo na água quente e perfumada. Vamos cuidar muito bem dela, Sr. Morgan, assegurou a governanta e fez sinal para a criada que estava perto. Mary, você e as moças encham a banheira para a senhorita Devon, depois encham a do quarto de hóspedes para o Sr. Morgan. Sim, madame. Apressou-se em responder Mary e se afastou logo. O tom de Grant era suave quando se dirigiu a Victoria. Quer que eu a carregue pela escada? Ela sorriu e balançou a cabeça, recusando a oferta. Estava tão hipnotizada pelo calor terno do olhar dele que mal reparou que a governanta os deixara sós. Vai me ver depois que eu tomar banho? Perguntou ela. O rosto de Grant não demonstrou nenhuma emoção, mas seus lábios se curvaram em um sorriso, e ele se aproximou para dar um beijo na testa dela. Não, murmurou tão baixinho que ela mal conseguiu ouvi-lo. Surpresa, Victoria recuou um passo. Não? Você passou por muita coisa para um único dia. Não precisa de um brutamontes grandalhão no cio em sua cama esta noite. Incapaz de se conter, ela se adiantou e apertou o corpo contra o peito firme dele. E se eu quiser o brutamontes na minha cama? Você precisa dormir, insistiu ele. Dormir é perda de tempo. Uma risada relutante escapou pela garganta de Grant e ele passou os braços ao redor dela. Victoria sentiu o hálito dele nos cachos acima da sua orelha. Isso prova que está exausta. Não sabe nem o que diz. Sei sim. Foi a vez dela de insistir. Victoria não permitiu que ele a afastasse. Menina, alertou Grant, um pouco tenso. Foi um dia muito difícil. Para mim também. Tenho medo de visitá-la esta noite e... Ele parou, em busca das palavras apropriadas.
Acho que eu não teria forças, completou ela. Autocontrole. Ah. Victoria engoliu em seco e encarou o rosto insondável dele. Mas se você... Vá, murmurou Grant, desvencilhando-se dela com facilidade e virando-a na direção da escada. Passei por muita coisa hoje, Victoria. Não confie em mim, com você esta noite. Ele deu um empurrãozinho nela para que subisse a escada. Descanse um pouco. Eu a verei pela manhã. Victoria franziu o senho. Subiu a escada, parando de vez em quando para olhar para ele. Grant esperou que ela chegasse ao topo, antes de dar as costas e entrar na biblioteca, em busca do conhaque de que muito necessitava. Com a ajuda das criadas, Victoria ensaboou e lavou os cabelos 2 vezes, suspirando de prazer conforme a água quente limpava todos os traços de sujeira. O banho aliviou os músculos tensos e aplacou o frio que até então parecia penetrar os seus ossos. Isso e um copo de leite com conhaque foi a combinação perfeita para relaxá-la. Ela vestiu uma camisola de musselina limpa, que tinha ainda uma capa fechada na frente por uma fileira de minúsculos botões de pérola. Zonza de sono, ficou sentada diante da lareira, enquanto as criadas penteavam com todo o cuidado os cabelos molhados, deixando o calor do fogo secar os cachos ruivos. Mais leite? Ofereceu a senhora Buttons. Ou algo para comer? Um prato de torradas? Ou uma tigela de sopa? Um ovo, talvez? Não, obrigada. Victoria esfregou os olhos e bocejou. A governanta percebeu o cansaço dela e a necessidade de privacidade. Fez um sinal para Mary e as duas se prepararam para sair do quarto. Puxe a sineta para me chamar se precisar, senhorita Daphne, disse a senhora Buttons baixinho. Com os olhos já quase fechados, Victoria estendeu os pés descalços na direção do fogo e observou a luz amarelada brincar em seus dedos. Ela se perguntou se Grant já teria terminado de se banhar, se já teria até adormecido no quarto de hóspedes. Sabia que ele se manteria firme na decisão de não visitá-la naquela noite, já que resolvera que ela precisava dormir. Sem dúvida estava certo, mas Victoria queria estar com ele, queria ser abraçada e confortada, e queria confortá-lo também. Ela chegara muito perto da morte naquela noite, pouco mais de um mês depois da primeira tentativa de assassinato que sofrera, e isso a fazia ansiar por aproveitar cada momento do resto dos seus dias. Dormir era realmente uma perda de tempo, ainda mais quando seu amado estava num quarto tão próximo. Antes que tivesse consciência de ter tomado uma decisão, Victoria já estava à porta do quarto de hóspedes, com os dedos um pouco trêmulos. Ela girou a fechadura e entrou na pequena antessala que levava ao aposento em si, assim como no quarto principal. Um fogo baixo na lareira iluminava suavemente o cômodo, fazendo as sombras dançarem no canto. E na cama, o que ela viu a fez estacar. Afogueada, o coração disparado e pesado no peito. Grant estava deitado com o pé para fora e um joelho erguido, segurando um livro que lia com o senho franzido e a boca levemente torcida. Não havia uma única peça de roupa à vista. A luz do fogo emprestava um tom âmbar à pele dele e espalhava pontos dourados pelos cabelos negros, muito brilhantes. Todos os detalhes do corpo longo e musculoso estavam visíveis, da depressão na base do pescoço até os pelos negros que cobriam suas pernas.
Em meio à onda de desejo e confusão que a dominou, Victoria se perguntou por que ele parecia ainda maior sem roupas. Nunca vira uma extensão tão impressionante de pele nua. Percebeu que fizeram algum barulho ao entrar, porque Grant voltou os olhos semicerrados em sua direção. E na mesma hora, cobriu o colo com o livro aberto. Victoria achou divertido o gesto defensivo. E o olhar severo dele só aumentou o efeito cômico. Ela contraiu os lábios para conter uma súbita vontade de rir e se aventurou mais para dentro do quarto. Não deveria ler com tão pouca luz, disse, a voz um pouco hesitante. Estava mais nervosa do que tinha se dado conta. Vai forçar a vista. Ele franziu mais o senho. Não é a única coisa que vou forçar se não voltar para o seu quarto. Victoria ignorou a ordem, fechou a porta e se aproximou da cama com passos cautelosos. Não estou com sono. Grant se sentou e passou as pernas pela lateral da cama, os músculos do abdômen saltando, o livro ainda sobre o ventre. Você apagaria em menos de um minuto se fosse para a cama e fechasse os olhos. Contudo, o olhar dele percorreu a capa branca dela, demorando-se na fileira de botõezinhos na frente. E Victoria reparou na mudança de ritmo da respiração de Grant. Sentindo-se encorajada, ela se adiantou um passo. Estou falando sério, Victoria, avisou ele. Esta noite não. Não quer ficar comigo? Quero o que é melhor para você. Você é o melhor para mim. Ela encarou com intensidade os olhos verdes e levou a mão ao primeiro botãozinho de pérola. O nervosismo a deixou desajeitada e ela teve dificuldade para soltá-lo. Grant ficou em silêncio e continuou a observá-la sem piscar. Victoria enrubesceu, subitamente constrangida, e puxou o botão com mais força, fazendo com que saltasse da capa e saísse quicando pelo tapete. Cada vez mais frustrada, ela se deu conta de que ainda havia mais de uma dúzia de botões a abrir. Naquele ritmo, levaria a noite toda só para tirar a capa. Abandonou a tarefa, que parecia impossível, e olhou para Grant com uma expressão zombeteira. Não sou uma sedutora muito talentosa, não é mesmo? Na mesma hora, o livro saiu voando para o meio do quarto e aterrissou no chão com um baque surdo. Victoria arquejou ser erguida e posta na cama. Grant se inclinou por cima da jovem, os ombros largos bloqueando a visão dela da lareira. Considerando o fato de eu estar rígido como uma lança de ferro, falou, a voz rouca. Eu diria que você fez alguma coisa certa. Ela estava presa por mais de 1,80 m de um homem musculoso e excitado. Um membro protuberante dele pressionando seu abdômen. Uma das coxas rijas entre as pernas dela. Hesitante, Victoria passou os braços ao redor do corpo dele. As mãos chegando às costas firmes. Estava impressionada com o calor do corpo de Grant, que ardia com uma intensidade quase febril. Sua pele está tão quente, sussurrou ela, deixando os dedos frios correrem pelas costas dele. A respiração de Grant passou a sair entre dentes, como se ele estivesse com dor, e Victoria parou na mesma hora. Fiz algo errado? Não. Grant enterrou o rosto nos cachos soltos dela e esfregou a pele nos fios sedosos. Quando você me toca, não tenho certeza se estou no céu ou no inferno. E isso é bom? É muito bom, confirmou ele,
a voz abafada pelos cabelos dela. Victoria sorriu contra a orelha dele e passou os braços novamente por suas costas, enlaçando-o com toda a força. Grant murmurou palavras de amor no pescoço dela, no rosto, espalhando beijos preguiçosos pela pele suave, enquanto seus dedos cuidavam dos botões da capa. Ele abriu um a um, sem pressa, para soltá-los das casas. Beije-me, pediu Victoria, ofegante, querendo algo além do roçar leve e provocante da boca dele. Grant deixou seus lábios pairarem sobre os dela, provocando-a com seu autocontrole. E Victoria o puxou mais para junto de si, pelo pescoço. Ela não conseguiu conter um gemido quando ele finalmente lhe deu o beijo que ela queria. A língua explorando-a em movimentos sedutores e estudados. Ao se dar conta de que a capa estava aberta, Victoria se esforçou para se livrar da peça. Grant a acalmou com mais beijos e passou o braço forte por baixo do pescoço dela, ajudando-a a se despir. Só o que separava a pele dele da pele dela era a camada diáfana da camisola. Grant deslizou a mão pelo tecido fino, encontrando os seios e envolvendo-os com as mãos quentes, apertando delicadamente até o mamilo dela se enrijecer contra sua palma. Trêmula de desejo, Victoria o tocou com uma ousadia cada vez maior, os dedos correndo até o vale na base da coluna dele. A curva firme, coberta por músculos rígidos de ambos os lados. Desceu mais para a carne densa do traseiro, onde as mãos dela se deliciaram com a forma sólida e tão máscula. O corpo de Grant reagiu quando ela o tocou ali, e ele arremeteu o quadril contra o dela, o membro firme, empurrando a musselina entre as coxas de Victoria. Ela se sobressaltou com a arremetida involuntária, lembrando-se da primeira vez que ele a possuíra. A invasão íntima de seu corpo, a dor que isso causara. Ao perceber a inquietude de Victoria, Grant ficou imóvel, o peso apoiado sobre os cotovelos, para não esmagá-la. Não tenha medo, disse com a voz rouca. Não estou com medo, mentiu Victoria. Ela se forçou a relaxar os punhos cerrados e espalmou as mãos no alto das costas dele. Você disse que não doeria se eu estivesse preparada. É verdade. Grant colou os lábios absurdamente deliciosos aos dela e a beijou. Victoria se entregou por completo àquele beijo, o corpo dócil e confiante sobre o dele. Ela não voltou a ficar tensa, nem mesmo quando ele parou para despi-la. Grant envolveu os seios dela com as mãos e os ergueu, beijando um bico rosado e depois o outro. Os lábios dele se abriram sobre o mamilo sensível e Victoria sentiu a carícia da língua úmida. O toque delicado e excitante fez com que ela arqueasse o corpo mais alto ao encontro da boca dele. Grant pousou a mão no joelho dela e a deixou subir até alcançar os pelos que protegiam a carne tenra do sexo dela. Os dedos dele brincaram entre os cachos ruivos, acariciando e provocando até Victoria gemer e empurrar o pequeno monte contra a mão dele. Grant estremecia com esforço para não possuí-la. Sabia que Victoria estava pronta para ele. Sentia a umidade nos pelos sedosos, mas ainda não. Não até que ela implorasse a ele, enquanto continuava a sussurrar sobre o amor que sentia por ela. Grant acariciava a ponta do dedo, indo cada vez mais além, até encontrar a entrada do corpo dela. Ele se deleitou ao vê-la prender a respiração, e com um tremor súbito que percorreu o corpo feminino ao sentir o dedo dele avançar, acariciando a carne quente. Victoria o segurou pelos ombros como se não conseguisse decidir se o puxava ou o empurrava.
Ele a observou fechar os olhos, quando colocou o dedo mais fundo possível. Então, se inclinou por cima do peito dela, capturou um dos mamilos com a boca e passou a chupá-lo ritmicamente. Por favor, pediu Victoria em um arquejo, levantando os joelhos e afastando as coxas. Por favor, é demais Você me quer agora? Perguntou Grant. Por favor, implorou ela de novo, o rosto ruborizado e úmido. O desejo fazia o coração dele bater com força quando se colocou em cima dela. Se posicionou e começou a pressionar o membro com firmeza na abertura vulnerável. De repente, ela abriu os olhos, levou as mãos ao peito de Grant e empurrou os músculos firmes enquanto se contorcia e se esforçava para se acomodar ao tamanho dele. Ah, não consigo, falou ela tensa. Vai conseguir. Por mim, sussurrou Grant. Vai conseguir, Victoria. Deixe-me entrar. Ele aumentou a pressão e sentiu o corpo dela relaxar e tornou-se escorregadio para recebê-lo. Grant soltou um gemido de alívio e a penetrou em movimentos vagarosos, sem parar até estar bem no fundo do calor suculento. Victoria gemeu, passou os braços ao redor dele e o puxou para um abraço apertado. As sensações físicas e a emoção se misturavam dentro de Grant, inundando-o como uma bênção. Uma parte do cérebro dele ficou escura e quieta. Todos os pensamentos extintos. A suprema consciência física assumindo o controle. Ele se moveu em arremetidas fundas, inclinando o corpo para roçar no ponto mais sensível do sexo dela. Victoria se movia desajeitadamente para cima cada vez que o sentia penetrá-la, ansiosa pela proximidade máxima. Grant grunhiu de satisfação e passou as mãos grandes por baixo das nádegas dela, guiando-a para combinar o ritmo dos dois. Victoria deixou os braços deslizarem pelas costas dele, enquanto empurrava o quadril para cima, com uma força que quase conseguiu erguer o peso considerável de Grant. Parecia que toda a existência dela estava concentrada naquela busca desesperada de prazer. Victoria encarou o rosto acima do dela, as feições tensas e úmidas de suor. E então tudo ficou turvo, quando ela sentiu uma deliciosa contração no ventre. Grant arquejou e a penetrou com mais força, enquanto cravava os dentes na delicada curva do pescoço dela. Victoria ofegou ao chegar ao clímax. As ondas de prazer espalhando-se, vibrando, até seu corpo inteiro estremecer. Em algum momento, em meio ao cataclismo que a dominava, ela sentiu o clímax de Grant chegar. Ele perdeu o controle do ritmo em que arremetia e deixou escapar um gemido violento. Grant permaneceu dentro dela por 1 minuto ou 2. E então a aliviou de seu peso e relaxou ao lado dela. Victoria se aconchegou no braço quente dele, exausta e saciada, e sentiu a boca de Grant tocar a sua têmpora e encostar em seu ouvido. Eu te amo, sussurrou ela, e o ouviu dizer o mesmo junto dela. Victoria abriu um sorriso sonolento e só então se deixou dominar pelo cansaço. Caiu em um sono sem sonhos, cercada pelo cheiro e pela sensação do corpo de Grant.